estatística e experimentação agropecuária em Lavras, né? E atualmente faz um sanduíche, ela fez o sanduíche dela na Dinamarca, certo? Certinho? E atualmente faz pós-doc também em experimentação, estatística, experimentação agropecuária, tá? A área, ela tem experiência em estatística aplicada à análise de dados sensoriais. Uma lembrança aqui para você do evento. Eu vou te avisando com relação ao tempo, tá? Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bom dia. Você pode falar no microfone, por favor? Só por causa da gravação aqui. Bom dia. Meu nome é Isabel. O Marcos o Wagner já me apresentou, né? Eu gostaria de agradecer ao FMG pelo convite, pela participação aí no evento. Eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa que eu desenvolvi durante o meu doutorado de sanduíche. Então, esses resultados que eu vou apresentar aqui é parte do trabalho que eu fiz quando eu fiquei na Dinamarca. Eu trabalhei com análise sensorial, análise de dados sensoriais, e nesse tipo de dados nós temos uma particularidade que a maioria dos conjuntos, a maioria dos produtos que nós avaliamos, eles são fatoriais, eles são compostos por 2 fatores. E a minha variável resposta é a nota que o avaliador dá para aquele produto. E eu tenho interesse em saber qual dos 2 fatores influenciam mais na nota do meu produto. E quando eu utilizo a análise de variância para comparar os meus produtos, o teste F ele não me dá a resposta que eu preciso. Eu não posso comparar o p-valor de 2 fatores porque eles têm níveis diferentes dentro do fator. Então, eles não são comparáveis. E uma medida que pode ser utilizada para comparar fatores dentro da análise de variância é o tamanho de efeito. Então, eu vou falar aqui sobre tamanho de efeito para a interpretação de dados da análise de variância. Tá? Então, eu vou falar da motivação, os objetivos, a introdução, a definição de tamanho de efeito, a metodologia e um exemplo aplicado com dados sensoriais. Bom, a análise de variância foi proposta na década de 20 por Fischer e ela é o método mais adequado quando a gente deseja comparar 2 ou mais tratamentos. A análise de variância ela é baseada, né, no teste F e no valor P, para concluir sobre a significância do nosso efeito. Mas, apesar dela ser uma metodologia adequada e amplamente utilizada, ela tem algumas limitações. Então, ela não é suficiente para nos informar sobre a medida do tamanho do efeito. Então, o objetivo desse trabalho foi apresentar um gráfico, né? Eu trabalhei com um gráfico para interpretação da análise de variância e esse gráfico baseia-se no tamanho da medida do efeito para interpretar os resultados da análise de variância. Só queria deixar claro que essa proposta, né, de trabalhar com o tamanho de efeito, ela vem como um complemento para o valor P. Ela não vem como uma forma de substituir o que já existe, até porque a análise de variância é um método muito consolidado e adequado quando eu quero comparar meus tratamentos. Mas ela não é suficiente, ela precisa de mais, né, coisas quando eu desejo ir além de só verificar se existe diferença entre os meus produtos. Bom, nós podemos ver a análise de variância como um caso particular de um teste de hipótese, em que eu defino a minha hipótese H0, de que todos os tratamentos são iguais, ou de que não existe diferença entre os meus tratamentos. E aí, nós definimos o nível de significância alfa e obtemos o valor P, com base na estatística F. De acordo com o meu critério de decisão, nós vamos rejeitar a hipótese H0 se esse valor P for menor do que o nível de significância. Bom, essa metodologia ela é fácil de ser aplicada
e sempre considerando aí, né, o nível de significância e o valor P. Mas o que é o valor P? Como eu posso definir o valor P? Existe aí às vezes um pouco de confusão, principalmente, né, entre os alunos, quando eles ainda estão aprendendo aí a estatística, os alunos de graduação têm às vezes um pouco de mistificação em torno do valor P, do que ele significa. Então o valor P, ele nada mais é do que uma probabilidade. Ele é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema do que aquela observada em uma amostra aleatória sobre a minha hipótese H0. Bom, geralmente eu vou rejeitar a minha hipótese H0 e declarar que é estatisticamente significante se o meu valor P for menor do que o meu alfa pré-estabelecido. E esse alfa, ele geralmente é 5%. Mas vocês já se perguntaram por que o alfa é 5%? Por que eu não posso trabalhar com um alfa de 1% ou com um alfa de 10%? Então, hoje, quando a análise de variância foi proposta, quase um século atrás, nós não tínhamos à nossa disposição os recursos computacionais que hoje permitem que eu calcule o valor P exato, o P valor exato. Então, esse threshold aqui, esse limite, ele é questionável, porque para diferentes áreas, o nível de significância pode ser maior ou menor do que 5%. Além disso, eu posso ter situações em que o meu p-valor foi maior do que o meu nível de significância, ou seja, eu não tenho evidências para rejeitar a minha hipótese, porém, do ponto de vista prático, tem um efeito significativo. O pesquisador que foi lá e coletou aquela pesquisa, que coletou aqueles dados, ele viu que existe uma diferença lá na prática. Porém, eu falhei em rejeitar a minha hipótese porque tem algum problema. Algum problema nesse sentido, de que talvez esse não seja o p-valor que eu deveria usar. Bom, no início do ano de 2016, a American Statistical Association, ela publicou um artigo que levantava alguns questionamentos sobre o uso do p-valor. E eles apontaram, né, várias questões com relação à interpretação errada ou o abuso, né, do uso do valor P para a interpretação dos resultados. Porém, esse artigo da ASA, ele não nos forneceu nenhum indício do que poderia ser utilizado como uma forma de corrigir esses problemas que foram apontados. Eu vejo esse artigo como um ponto muito positivo, como um momento de repensar como o caminho, né, que a estatística está tomando nesse sentido aí. Porque muitas revistas, elas rejeitam um artigo, principalmente da área prática, se o valor P não for menor que 0,05. E isso aí é um caso questionável, porque como o professor Renato mesmo na palestra dele, ele falou, um resultado não significativo, ainda assim é um resultado. Então, temos que questionar e repensar essa questão aí do uso do valor P. Bom, e qual é o problema com o valor P? Um dos problemas que eu vejo é que ele é dependente do tamanho amostral. Então, ele é altamente influenciado pelo tamanho da minha amostra. Se a minha amostra for muito pequena, se eu tiver dificuldade para ter um conjunto de dados com muitas repetições, eu posso vir a não encontrar evidências para rejeitar a minha hipótese H0. Sendo que existe um efeito ali que eu sei que ele existe, porém eu não consigo mostrar que o valor P é significativo. Além disso, o valor P ele não mede o tamanho do efeito, que é um resultado importante do ponto de vista prático. Bom, essa questão de questionar o valor P não é nova. Isso aí vem sendo discutido desde que a análise de variância foi proposta há quase 100 anos atrás. E em 1990, Corren propôs a utilização da medida de tamanho do efeito
como uma forma de simplificar a estatística, a significância. Bom, por que ele propôs? Porque ele, como eu já falei, o valor P, ele não nos fornece a magnitude do tamanho do efeito, que é uma coisa interessante para os pesquisadores práticos. Bom, desde 1990, quando o Corren propôs a utilização do tamanho do efeito, vários pesquisadores vêm utilizando essa medida como um complemento para avaliar a significância na pesquisa. Nesse trabalho, nós vamos apresentar o tamanho do efeito dentro da análise de variância para modelos fatoriais, quando eu tenho 2 fatores no tratamento. Eu vou mostrar uma aplicação dentro da análise sensorial. Bom, o que é o tamanho do efeito? Bom, Corren definiu o tamanho do efeito como uma medida do grau com que um tratamento afeta a população em estudo. Ou seja, o tamanho do efeito ele é a diferença efetiva causada pelo efeito do tratamento na população. Algumas vezes ele é referido como o efeito de importância prática. Ele vem sendo recomendado pela American Psychology Association desde 1994. Um pouco antes do artigo da ASA ser publicado, a American Association ela simplesmente baniu artigos baseados simplesmente no p-valor. Eles não aceitam mais para publicação artigos que tenham como conclusão apenas o uso do valor P. Bom, apesar da importância do tamanho do efeito, ele não é muito difundido na comunidade estatística. Raramente você vai encontrar fórmulas nos livros de estatística para calcular a medida do tamanho do efeito. E não tem muitos softwares em que a gente encontre formas de utilizar o tamanho do efeito computacionalmente. No software R, a gente tem esse pacote aqui do Marco Toscano e tem esse pacote, o SenseMixed, que é do meu professor lá da Universidade da Dinamarca, com 2 alunos dele de doutorado. Aí nesse pacote aqui está implementado essa função para calcular o tamanho do efeito que eu vou apresentar nessa conferência. Bom, então o tamanho do efeito é simplesmente uma medida de interesse e ele pode ser simples como uma média, uma porcentagem, uma diferença entre médias ou uma correlação, depende do objetivo. Uma classe importante de tamanho do efeito são os tamanhos do efeito padronizados. E nessa classe está incluído o D de Corren, que nada mais é do que a diferença entre 2 médias dividido pelo desvio padrão. Então essa aqui é a fórmula do D de Corren. Se você for olhar no exemplo, imagina que você tem um grupo controle e você tem um grupo que recebeu um tratamento. E você quer verificar o efeito desse tratamento nos grupos. Então, para avaliar isso, você pega a média de um grupo menos a média do outro e divide pelo desvio padrão populacional. É simplesmente isso. Mas aqui, quando eu tenho apenas 2 tratamentos, na situação de um teste T, nós vamos apresentar como trabalhar isso quando você tem mais que 3 efeitos. No caso, na análise de variância. Bom, então eu vou passar mais rapidinho aqui nessa parte do Signal Detection Theory, que não é tão relevante, mas é uma medida utilizada mais para os modelos de Trustone, que são utilizados na análise de variância. E esse aqui é o Corren que ele propôs para análise de variância com um fator. Na medida de Corren, ela é exatamente essa fórmula aqui que foi apresentada em 2004 para Steiner. Aqui eles utilizaram a média geral, a média de tratamento menos a média geral. Na nossa medida, nós vamos propor, que foi apresentado nesse artigo aqui, que foi publicado em 2016, nós propusemos uma modificação na fórmula em que a gente faz a diferença pareada entre as médias dos tratamentos. E aí, a relação que nós temos com essa medida que nós estamos propondo
e a medida que foi proposta por Corren é essa. Essas aqui são as fórmulas para a gente calcular o delta tilde para o primeiro fator, para o segundo fator, para os fatores principais, e a fórmula da interação. A gente sabe que a análise, o teste F, a estatística F, ela tem uma relação com a estatística T. E nós utilizamos essa relação para a relação, né, entre a estatística F e a estatística T para calcular as estimativas do delta tilde. Então, a fórmula que nós utilizamos para estimar o delta tilde é essa aqui. Porém, essa fórmula ela é viesada. Para corrigir esse viés, nós utilizamos a subtração de menos 1 aqui dentro da raiz, sempre que o valor de f for maior que 1, para evitar que a gente tenha valor negativo ali dentro do radical. Bom, como que a gente obtém, então, a medida do tamanho do efeito na análise de variância? Nós calculamos o f, utilizando o modelo considerando todos os efeitos fixos, e aí substituímos nessa fórmula aqui. Quando é para interação, a fórmula é essa. Essa é a fórmula quando é para os efeitos fixos, para os efeitos principais, e essa fórmula para a interação. Aqui eu só estou dizendo que está implementado no software R, né, eu já disse. E essa fórmula ela pode ser aplicada em casos de dados balanceados, mas no software está implementado para casos em que a gente tem dados faltosos ou alguma situação de desbalanceamento nos dados. Bom, o exemplo que eu vou apresentar é um conjunto de dados de análise sensorial feito com aparelhos de televisão de alta definição, da empresa dinamarquesa Bang & Olufsen. Nesse conjunto de dados, eu tenho o meu produto composto por 2 fatores, que são as televisões e as imagens. Esses produtos foram avaliados por 8 provadores, com 2 repetições, e eles avaliaram 15 atributos, que são as características do produto. Aqui, os provadores, eles são considerados como um efeito aleatório do meu modelo. Então, eu tenho um modelo misto para 15 variáveis resposta. Aqui é como é feito a avaliação. O avaliador senta aqui, apresentado para ele os 3 aparelhos com imagens diferentes, e ele dá notas de acordo com as características que ele está avaliando. Esse é o modelo que nós utilizamos. Aqui eu tenho a nota que o avaliador deu para o produto 1, para a televisão 1, com a imagem J, na repetição L. Então, aqui a média geral, aqui o efeito da TV, o efeito da imagem, a interação entre TV e imagem, o efeito do avaliador, a interação entre avaliador e TV, a interação entre avaliador e imagem e a interação entre avaliador, TV e imagem. Esses efeitos aqui são fixos e esses efeitos aqui são aleatórios, seguindo as distribuições de probabilidade apresentadas aqui. Bom, esse aqui é o gráfico da estatística F para cada um dos atributos para os 3 efeitos fixos que eu tenho no meu modelo. A cor representa a significância do valor P. Então, aqui eu não posso comparar as alturas das barras para verificar se a imagem é mais importante do que a TV na nota final do meu produto. Porque, como eu disse, os níveis de TV e imagem são diferentes, então eu não posso comparar a estatística F. Então, a nossa estatística, né, a nossa medida do delta tilde, ele permite comparar todas as alturas das barras, identificando qual contribui mais para a nota final do meu produto, porque ela é uma medida padronizada, com isso eu posso comparar. Então, esse aqui é o gráfico, parece bem parecido com o anterior, porém aqui a gente tem no eixo Y o delta tilde, e aqui as significâncias do valor P, não muda, são as mesmas. Aqui, para o atributo 10, nenhum efeito foi significativo. Para o atributo 9, não teve interação significativa, só os efeitos principais que foram significativos. O efeito da imagem foi mais importante do que o efeito de TV, como a altura da barra está maior aqui, né?
Para o efeito 13 e 4, para os outros efeitos teve interação significativa, então tem que fazer o desdobramento para falar dos efeitos principais, né? Mas aqui onde não tem interação significativa, eu posso dizer que a TV contribuiu mais para a nota final do avaliador do que a imagem. Bom, então é importante notar que esse gráfico, além de dar uma informação complementar para o teste F, ele permite que eu compare a altura das barras, o tamanho do efeito de cada um dos fatores que estão influenciando o meu produto. Aqui, como que eu fiz os cálculos, eu peguei aqui só para o atributo 7 como exemplo. Aqui eu peguei a estatística F dos 3 efeitos fixos e aí eu substituí na fórmula para obter o tamanho do efeito aqui. Aqui você vê que o tamanho do efeito de TV é bem maior do que o tamanho de efeito da imagem e maior do que o efeito da interação. Então ele contribui mais para a nota final do avaliador. Aqui o gráfico, né, para a gente verificar isso visualmente. E para concluir, né, eu gostaria de mais uma vez afirmar que o Delta Tilde, ele não substitui a análise de variância ou o teste F como ele vem sendo feito, ele é apenas uma complementação para aprimorar a interpretação do teste F. Essa aplicação ela se torna mais importante em situações em que eu tenho mais de um fator, como no caso dos experimentos fatoriais, que ele permite que eu possa comparar a altura das barras ou o tamanho do efeito entre os fatores principais do meu modelo. Aqui eu mostrei um exemplo apenas com 2 fatores, mas eu tenho situações em que o meu produto é composto por 3, 4 fatores, o que vai tornando o modelo mais complexo, mais complicado, evidenciando ainda mais a importância da medida do tamanho do efeito nesse tipo de conjunto de dados. Além disso, né, a medida do tamanho do efeito, ela nos ajuda a tirar o foco da interpretação apenas do valor P e olhar para uma medida mais importante, que é a medida do tamanho do efeito. Então, nesse sentido, né, nós vamos afirmar, né, junto aí com as recomendações da American Statistical Association, que o pesquisador não deve basear os resultados da sua análise apenas no valor P. Os resultados desse trabalho, né, estão implementados no software R, no pacote Sense Mixed. E aqui a gente apresentou apenas a transformação da estatística F para obter a medida do tamanho do efeito. E um próximo passo seria trabalhar com o cálculo de intervalos de confiança para essa medida. Aqui só uma frase aí para a gente concluir, né? É a frase do Corren, de que nós não devemos focar ou basear as nossas análises apenas no valor P. Devemos verificar uma medida mais importante, que é a medida do efeito prático, que é o tamanho do efeito. Nós, né, voltando lá na primeira palestra de abertura, que era sobre como ser um estatístico aplicado, né, nós temos que ir de encontro com quem vem nos procurar, com os pesquisadores de outras áreas que estão interessados no resultado prático. Para nós estatísticos, nós sabemos interpretar a medida do valor P e o que ela significa, mas o pesquisador ele quer saber do ponto de vista prático. Então, nós temos que ir de encontro nisso aí, né? E aqui alguns artigos relevantes. Quem ainda não leu, eu recomendo especificamente esse artigo da ASA, que fala sobre essas questões, né, do uso e abuso do valor P. E aqui as referências do artigo sobre essa medida de tamanho de efeito. Aqui o pacote e aqui um artigo que nós estamos finalizando ainda. Espero que a gente consiga finalizar em breve. Aqui agradecimento aos meus orientadores, o professor Renato, que está ali no fundo, e o professor Pir. E agradecimento à CAPES, à Universidade Federal de Lavras e à UFMG. Isso aí.
seguir os slides, como que a gente tem disponível eles? Eu posso disponibilizar. Você deixa, tá aqui no computador. Você pega com o professor. Você é aluno daqui da UFMG? Aham, então com o pendrive que deram aqui no evento, então. Pode pegar, tá à vontade. E segundo, eu não entendi muito bem conceitualmente o que seria esse tamanho do efeito. Teria como dar um... Sim. A medida do tamanho do efeito, ele é, na verdade, a medida do tamanho prático, da importância prática que aquele efeito tem na sua variável resposta, na sua variabilidade lá, da sua... No caso aqui, são as notas que os provadores deram para os produtos. Então, aquela nota, ela não é igual para todos os avaliadores. Cada avaliador deu uma nota diferente. O que causou a variabilidade nessas notas? São os efeitos do seu modelo. Cada efeito, você particiona, né, na análise de variância, a variabilidade nos efeitos do seu modelo. Aí você quer saber qual efeito contribui mais para a variabilidade da nota final? O valor P, ele apenas, a estatística F, ela te diz que existe diferença entre os tratamentos, que os seus produtos não são iguais. Mas você não consegue, com base só no valor P, identificar qual daqueles fatores causou aquela variabilidade ou qual deles é mais importante na variabilidade final da variável resposta. E aí, com o tamanho do efeito, você consegue identificar isso. Ou mesmo, ali eu tenho várias variáveis respostas. Eu tenho 15 atributos. Por exemplo, esse atributo aqui, ó, ele teve uma contribuição muito grande na TV, muito maior do que todos os outros. Então, além de eu comparar o tamanho do efeito dentro de um atributo, eu posso comparar também entre os atributos. E quando eu utilizo a estatística F, eu não posso fazer isso. Ficou claro? Mais alguma pergunta? Eu só queria falar que foi muito legal essa palestra, porque na graduação a gente não vê nada sobre o tamanho do efeito, eu fui ver no estágio. E lá legal. o pessoal, a gente trabalha tentando identificar lesão em atleta de base, e aí eles trabalham muito com o tamanho do efeito, e lá rola meio contraponto, né? Eles tentam meio que roubar com o tamanho do efeito, o aluno dá significativo, e aí você tenta... Sim, eu fiz um seminário lá na UFLA mostrando isso aí, que o tamanho do efeito, como ele é influenciado pelo tamanho da amostra, se você sabe o tamanho do efeito que você quer obter, você pode manipular os seus dados para obter o p-valor significativo. Isso aí não é uma prática correta, mas a pessoa que domina o conhecimento da estatística, ela consegue forçar para chegar no valor P desejado para conseguir publicar, por exemplo, os resultados na revista que quer o p-valor menor que 0,05 de todo jeito. Então é essa prática que a gente tem que mudar, mostrar que mesmo que o valor P não deu o significativo, o tamanho do efeito é importante do ponto de vista prático. E que se você quiser, então, ter valor significativo, eu vou lá e aumento a minha amostra e faço ele ficar significativo para você. Mas, do ponto de vista prático, não é esse o objetivo. O nosso objetivo é mostrar a significância do efeito, né? O tamanho do efeito. Então, tirar o foco do valor P e ir mais para o tamanho do efeito, porque é isso que importa na prática. A gente está estourado. Beleza, Você não, quer depois eu perguntar? pergunto. A gente conversa depois. Não, era só para saber se tinha, não precisa responder agora não, se tinha uma definição algébrica de tamanho de efeito, porque você explicou em palavras, mas qual que é a sistemática disso, qual que é a formulação matemática disso? Então, Uma pergunta, né? Mas, a gente conversa depois para não atrasar a sua conferência. Uma abraço Ok. novamente a Isabel.